O final de Round Six pra mim foi uma das experiências mais decepcionantes aí de séries nos últimos tempos, uma das continuações mais covardes de séries que a Netflix já fez. E olha que a Netflix, ela é muito conhecida por ter continuações covardes aí de suas séries, né? Nas minhas redes sociais eu fiz uma brincadeira que eu acho que ela faz bastante sentido, de que a gente assistiu aí a Casa de Papelização de Round Six, né? Aquela série que ela tinha uma proposta bonitinha, acertadinha, arrumadinha pra uma primeira temporada, foi muito esticada e ela acaba sendo diluída de seu propósito, ela acaba sendo diluída de seu significado e quando chega no final, ela tem um final que ela é ou decepcionante ou o pior dos casos possíveis, que é ser algo esquecível. Quando a sua obra se torna algo esquecível, quando ela termina e você fala, ah, nossa, tinha isso, é muito triste. E acho que daqui a alguns anos a gente vai sequer lembrar de como terminou essa série do Round Six, ou sequer vai lembrar da segunda, da terceira temporada, de tão esquecíveis, de tão diluídas, de tão rasas que elas foram, tal qual foram com 30 Reasons Why, You, Orange is the New Black, House of Cards e várias outras séries da Netflix que passaram exatamente por esse mesmo processo aí, que foi o que aconteceu com Casa de Papel. E raras são as exceções de séries da Netflix que encontram um propósito, assim, esticar as suas temporadas no prolongar das suas tramas e do jeito como elas terminam, assim. Acho que, penso aqui de cabeça, talvez BoJack Horseman seja a série mais amarradinha, assim, que eu lembro de primeira da Netflix que terminou. Eu olhei e falei, ah, legal, isso aqui tem uma conclusão de tão ruim que é a Netflix e como trata a Netflix com algumas das suas IPs, assim. Então, são bons começos, boas obras. Quando não é uma minissérie como Bebê Rena, ela acaba sendo esticada, diluída, e acontece o que aconteceu aqui com Round Six. Mas em nenhum momento aqui eu quero falar isso de um aspecto técnico. O aspecto técnico de Round Six é muito bom, é uma boa direção, uma boa fotografia, bons cenários, bons enquadramentos, bons atores. Eu acho que eles tinham a faca e o queijo na mão. E o que aconteceu aqui foi tentar prolongar uma ideia que talvez os seus criadores, na verdade, a gente já sabe, né, que o criador não queria fazer 3 temporadas, né? Dá pra ver claramente que tudo ali dava pra estar contido em 2 temporadas e foi esticado. E dá pra ver que o jeito como foi concluído não é satisfatório. Algumas coisas ali perde um pouco a linha, o tom da primeira temporada pra segunda temporada e da segunda pra terceira é muito inconstante. Você tá de uma parada séria, depois vai pra uma comédia, depois volta pra uma parada mais séria. E o jeito como a gente é apresentado a diversos personagens, a diversas tramas, e a parecer que vamos se aprofundar, vamos ter mais daquilo, ou talvez isso vá ter novos desfechos. Não, esses personagens são descartados, são jogados pra fora, esses personagens são completamente tirados da história, alguns de maneira muito rápida, algumas de maneiras muito bruxante, alguns feitos dos personagens são esquecidos, pra no final você falar, ah, tá, era isso que você queria com esse personagem? E me deixou muito desapontado o final de Round Six. Antes de continuar esse vídeo, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever. Esse é meu canal de cortes, mas é o canal também onde eu falo sobre filmes, cultura pop, quadrinhos, jogos e outros temas também por aqui. Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Comenta para mim o que você achou do final de Round Six. Se você gostou, vi que uma galera gostou. Eu entendo até o motivo pelo qual algumas pessoas gostaram. Acho que com uma diversão que você bota lá para ver enquanto está no celular, passa, né? Mas quando você para pra prestar atenção, é uma produção que realmente se arrasta e me incomoda. Então quero saber a sua opinião. O que você acha? Lembrando que não tem opinião certa, opinião errada. Aqui a gente é uma conversa, essa é a minha opinião, tem a sua opinião e a nossa conversa. Esse diálogo entre nós aqui é o que forma aí um consenso, uma ideia geral. Isso não é uma briga, isso aqui é uma troca de ideias. Então essa é a minha visão do que eu achei dessa produção. Então beleza, foi muito bem feito? Foi muito bem feito. Acho que isso daí tem esse design de produção, tem. Mas eu não deixo de achar que tem arcos que eles foram feitos apenas pra esticar, né? Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, o Clido Pablo, do Quatro Coisas. A gente tava conversando e eu lembrei de uma parada que tinha no começo da Netflix, que era quando tinha aquela mania, aquele molde da Netflix, de todas as temporadas terem 13 episódios. Não sei se vocês lembram disso. Todas as temporadas tinham 13 episódios, então House of Cards tinha 13 episódios, Demolidor tinha 13 episódios, Jessica Jones tinha 13 episódios, Orange is the New Black tinha 13 episódios. Então eles esticavam todas as séries deles pra 13 episódios e assim era muito desgastante você ver uma série esticada por 13 episódios, porque tinha muita barriga. Então tinha muitas histórias, às vezes, que você olhava, elas não iam pra lugar nenhum. Esse é o caso pra mim do arco do detetive nessa segunda e nessa terceira temporada. O arco do detetive na segunda e terceira temporada, se você parar pra perceber, ele
não serve de muita coisa, a não ser de colocar o Ji-hoon nos jogos de novo, mas a partir daí, ele muito pouco revela sobre o background de quem organiza o Round Six, como é organizado, do que faz. Ele muito pouco tem ação dentro da história. Ele é uma barriga que roda pelo lado de fora. Ele muito pouco tem agência dentro da história. E ele surge muito mais como um deus ex-máquina que, se não surgisse ali no final, também não teria peso. Se você parar pra pensar, a ilha sendo explodida, se ela fosse explodida ou não, nada mudaria. O jeito como termina a primeira temporada, o jeito como termina a terceira temporada, eles são quase espelhos. Acho que não pode nem ser espelhos, na verdade, é uma cópia de carbono, né? Sendo que a cópia de carbono é pior do que a versão original. Porque é a mesma coisa, o detetive confrontando o irmão dele, ah, meu Deus, e aí? Aí ele vai embora e outro fica. A mesma coisa. O detetive não teve agência nenhuma, foi só gordura naquela série, que não levou de nada a lugar nenhum. A própria história do protagonista, se você parar pra ver assim, ela repete-se. Isso é muito triste, cara. Você repetir uma história novamente, isso é muito, muito triste, cara. Isso pra mim é uma tristeza muito grande, assim, de você ver, tipo, é o mesmo arco, é o mesmo final, é a mesma, é a mesma conclusão que acaba tendo, né, do Ji-hoon, do tipo, o jogo continuará, o frontman continuará fazendo suas coisas, você não consegue vencer o sistema. É exatamente o mesmo final, a mesma coisa, do mesmo jeito. Você terminou a terceira temporada do mesmo jeito. E o que a gente espera de uma continuação? O que a gente espera de uma continuação é que você tenha ideias novas, que você vá para lugares novos, que você tragam coisas novas, desenrolamentos novos, que você, tipo, aprofunde-se para coisas novas, né? Então, um caso muito bom de continuação que eu gosto. Você tem um Poderoso Chefão, que é o mesmo passo em que ele propõe-se a mostrar o que acontece com Michael Corleone no futuro, sobre como o jeito como o Michael ascende ao poder na família também vai acabar sendo a causa da queda dele, como o jeito como ele não entende ou ele não consegue passar aqueles ensinamentos do Don Corleone, né, pra família dele, isso acaba gerando um conflito entre a própria família. A gente tem o passado da família Corleone, mostrando como a família Corleone chegou aonde chegou, quais foram as relações que foram formadas. Então a gente acaba tendo um antagonismo, assim, do tipo assim, putz, olha como isso aqui foi formado de um jeito e olha como o Michael tá tocando de outro jeito, e como esses dois conflitos vão ser justamente a causa da ruína daquela família. O que torna assim, uma história muito harmoniosa, muito bonita, muito gostosa de ver, assim. Então, pra mim, é uma perfeita continuação. Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma excelente continuação. Pega o que Batman Begins começou e agrava-se aquilo, né? Como é que seria o contexto de um Batman no mundo real? O que acontece quando surge uma figura de um vigilante mascarado? E quando você tem um antagonista daquilo? E como é que é o sistema de leis? E como é que é a polícia? Como é que é o próprio sistema dos criminosos? Como é que aquela cidade reage à figura daquela primeira figura que apareceu no primeiro filme? Então, você tem isso, né? Tipo, ó, aconteceu isso, portanto isso. Você tem um bote no segundo filme. De Volta pro Futuro 2 também, pô, muita gente talvez não ame tanto quanto o primeiro, concordo, mas também é um agravamento do primeiro filme. Pô, beleza, a gente foi pro passado, mas se nós formos pro futuro, se a gente for pro passado, se a gente mudar o passado, o que acontece quando as coisas não acontecem? Então você tem versões diferentes, a gente tem novas ramificações do que aquela história poderia contar. Isso é uma continuação. Vamos mostrar o que mais temos pra ver dentro desse universo. Em Round 6, não. A gente vê a mesma coisa novamente, só que com personagens diferentes. Óbvio, personagens mais interessantes, acredito eu, apareceram na segunda e na terceira temporada, mas é uma tristeza que esses personagens foram descartados como merda. Isso é como merda, né? É uma coisa com personagens assim, pô, é muito rápido o desfecho de alguns personagens, eles são jogados no lixo em determinado momento, que me deixa chateado. Tipo assim, pô, caraca, na esperança de a gente ter mais personagens pra carregar a história junto com o Ji-hoon, não, no final é mesmo, voltamos pro Ji-hoon novamente, e é isso, e acabou, e vambora. E o peso que eles tiveram na segunda temporada é completamente descartado na terceira temporada. Então, eu sinto até mesmo em alguns momentos uma pressa do tipo, precisamos se livrar desse personagem, precisamos se livrar daqueles personagens, precisamos se livrar daquele personagem. E o pior, o que me deixa mais chateado nessa série, é que ela parece um grande trailer pra série americana de Round 6, né? A gente não tinha muito o que fazer aqui, mas vai ter uma série americana, vamos colocar aqui uma cena meio Marvel aqui das ideias, pra vocês saberem, continuará, hein? Round 6 continuará no Round 6 USA. O que me deixa mais amargo ainda, de você saber que, tipo, não, a gente não tava querendo concluir essa história, a gente não tava querendo concluir esse drama. A gente só queria fazer um trailer aí pra versão americana, que, se não me engano, vai ser produzida pelo David Fincher, né? Uma parte boa sobre isso, né? Mas, infelizmente, se a gente lembrar que o que aconteceu com a última série que ele produziu na Netflix, já não ficaria tão feliz, né? Que foi o caso, foi Mindhunter, foi cancelado. E vou até bater essa informação aqui pra ver se eu não estou viajando. Pera aí. Vamos ver.
Tá, é isso mesmo. O criador da série confirmou que o remake americano tá sendo feito pelo David Fincher. Então, tá, pra que serve essa história? Pra que serviu essa história? Nada, né? Ah, me dá mais do mesmo, sem me desafiar muito, sem me propor coisas novas, sem me tirar do status quo, sem sair muito do lugar. E assim, até mesmo, pô, vambora aqui, ó. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam, mas Stranger Things, pra mim, ainda é a série mais corajosa da Netflix, porque ela se propõe a coisas novas. Se você parar pra ver, a exceção da segunda temporada, que acho sim a mais fraca de Stranger Things, você vai ver que toda a temporada do Stranger Things, mesmo até em certa parte a segunda, ela tá sempre tentando criar uma coisa um pouquinho diferente, né? Então a gente tem a primeira temporada com aquele núcleo na escola e com a Eleven da casa, aí você tem o segundo que fica nisso na escola, mas no terceiro você já tem uma férias de verão, um shopping, um novo cenário, novos personagens vindo de lugares diferentes, novos núcleos. A quarta temporada você já tem eles mais velhos, indo pra lugares diferentes, eles já abrigados. Então você vai, tipo, vamos propondo coisas, lugares diferentes, histórias diferentes, vamos propor versões diferentes. Apesar de ainda não achar a série mais corajosa do universo, Stranger Things, acho que ele ainda se propõe algumas coisas um pouquinho mais corajosas, entendeu? Acho que isso é importante, assim, você ter uma série, uma continuação, a gente quer ver coisas corajosas, né? As séries que a gente gosta, Breaking Bad a gente gosta por causa disso, Game of Thrones a gente gosta por causa disso, todas as séries que a gente gosta, que a gente acompanhou, que a gente é muito fã, é quando ela se propõe a ousar, a desafiar, a fazer coisas novas, a fazer com que aquela história ela cresça e a gente cresça junto com aqueles personagens, a gente veja novos ângulos daquilo. Acho que Breaking Bad faz isso com excelência, por isso é tão referenciado até hoje. Você vê, pô, aquele professorzinho que resolveu entrar pro crime pra proteger a família dele, olha como ele é bonzinho. Bonzinho? Então vamos ver aqui, ó. Quantidade de merda que ele faz, e quantidade de merda que isso pode agravar. Você, pô, talvez isso aqui não fosse tão legal. E acho que o Round 6, ele roda no mesmo lugar. A minha conclusão, no geral, assim, Round 6 é uma temporada, a terceira temporada de Round 6, a segunda temporada de Round 6, que eu já não tinha amado tanto, elas rodam no mesmo lugar, elas rodam, e elas não mudam o status quo daquele universo. Personagens não têm grandes aprendizados, grandes lições, eles voltam pro mesmo lugar. Parece que se você pegar os mesmos elementos, o detetive confronta o irmão dele, mas o irmão dele foge, não vai pra lugar nenhum, exatamente como terminou a primeira temporada. O jogo continua, não muda nada, exatamente igual a primeira temporada. A diferença agora é que o Ji-Hoon morreu, beleza? Né? O frontman agora mudou, é outro, mas ele é desafiado pelo poder da bondade do protagonista, exatamente igual ao final da primeira temporada. Então, aqui serviu essa segunda e essa terceira temporada. Serviu pra manter a gente, novamente, dentro do algoritmo de engajamento do Netflix, com mais tempo de horas, com mais tempo de assinatura. E isso me entristece, assim, você ter um poder de mídia que é a Netflix, um poder de alcance que é a Netflix, uma base de assinatura tão grande, essa atenção que já tá retida, em vez da gente fazer uma obra boa, grandiosa, que seja elaborada, novamente, é uma série feita por algoritmo, é uma série pensada aí só na retenção, é uma série pensada só pra manter o público. Pra Round 6, temporada 3 aí, pra mim, uma sonora nota 4, 5, tá? Se você acho mais corajoso você ver as cenas, bota aí, Round 6, Season 3, Cine, vê a cena dos jogos, que talvez seja a coisa mais interessante que tem na série, e de resto, pula fora. Acho que os jogos realmente tem jogos interessantes, o jogo da plataforma achei legal o jeito como foi sendo desenvolvido, a atenção, acho que o jogo da ponte também achei interessante, muito interessante. O jogo dos esconde achei meio merda, mas achei que tem alguns bons momentos, assim, de tensão, mas não segura aí a história geral que tá acontecendo, né? É a mesma coisa que aconteceu com Jogos Mortais. Legal, você tem aqui uma ou duas, três cenas de terror, mas se a história geral que tá sendo contada ali, ela não segura a gente, ela não guarda a gente, acontece o que aconteceu com a franquia Jogos Mortais, que foi esvaziando-se aí de fanbase, de bilheteria, de interesse das pessoas, porque foi ficando mais do mesmo, desinteressante, chato. E, porra, num mundo onde é tão difícil captar a atenção das pessoas, você ser desinteressante talvez seja o maior crime que você cometa. Comenta aí pra mim o que você achou aí da terceira temporada de Round 6. Um grande beijo e é nóis. Valeu.